Fala, meus amigos, vamos falar de priorização de bugs. Chega de cabo de guerra entre suporte e desenvolvimento. A fila de bugs só continua crescendo. É estresse para todo lado, enquanto um defende urgência, o outro defende a parte técnica. Ou seja, sem critérios comuns, a decisão vira pressão, é desgaste para todo mundo. Eu quero te mostrar nesse vídeo 6 critérios que combinam as decisões de suporte e desenvolvimento conjuntas para maior clareza qual bug deve ser corrigido primeiro. Eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real, da empresa de software. Bora lá para os critérios. Pega papel e caneta e vamos falar sobre esses critérios. Eu quero que você já faça o seguinte: na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você resgatar esse PDF, para você discutir com o teu time, com o time de desenvolvimento, com o time de suporte e começar hoje. Critério número 1. Uma dica que pouca empresa de software faz, seja uma software house ou uma startup: ter clareza de quais são as funcionalidades sensíveis do produto. O que é isso? Aquelas funcionalidades que são chave, que são críticas para o produto. O simples fato de você ter uma lista de quais são as funcionalidades que são críticas do produto já é um ótimo critério de priorização. Ou seja, quando chegar uma funcionalidade, um chamado de uma funcionalidade que é sensível, todo mundo já sabe que aquilo é muito importante. Então esse é o primeiro critério. E aí eu te pergunto, hoje você tem listado quais são as funcionalidades críticas do seu produto, que eu estou chamando aqui de sensível? Olha esse quadro aqui, depois eu vou explicar para você esse quadro, fica até o final desse vídeo. Algumas regras práticas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, listar todas as funcionalidades que são sensíveis no seu produto. Crítica. E aí, uma regra que você pode adotar é a seguinte: o que é uma funcionalidade sensível ou crítica? Quando ela paralisar uma operação importante, ela é uma candidato. Quando ela gerar um prejuízo financeiro, quando correr risco fiscal, legal ou de segurança, comprometer dados. Ou seja, são alguns exemplos que você pode classificar, que você pode utilizar para classificar as funcionalidades que são sensíveis, ou seja, elas são vitais para a operação do seu cliente. Não esquece que você vai poder resgatar esse PDF na descrição desse vídeo. E aí eu quero te trazer um outro ponto. A funcionalidade sensível ela já deveria acender o alerta, mas o impacto mostra o tamanho do incêndio e este é o segundo critério. Vamos lá para o segundo critério. Tira print, anota, chama o teu suporte, chama o desenvolvimento e trabalho conjunto. Segundo critério é o impacto para o cliente daquele bug. Você pode usar qualquer tipo de escala. Eu estou sugerindo aqui uma escala que diz crítico, alto, médio e baixo. Vamos adapta isso para a tua realidade, usa uma outra escala, mas tem uma escala que seja clara para todos. Quem é todos? Esses critérios, eles precisam ser claros para toda a sua empresa, todos os setores, para o suporte, para o desenvolvimento, para teste, para implantação, para CS. Todo mundo tem que ter ciência, tem que estar documentado, tem que estar escrito, para que não tenha dúvida de interpretação, que isso acaba gerando ruído também. Então vamos lá. A definição do impacto é o quanto o problema prejudica a operação do cliente. Mas você não falou de funcionalidade sensível? Sim. Além do critério 1, você tem o outro que é o impacto. Às vezes uma funcionalidade não é sensível, mas ela tem um grande impacto para um cliente ou para um grupo de clientes. E aqui que entra. Então, algumas perguntas para apoiar nessa classificação do impacto. O cliente consegue concluir a atividade? O processo foi prejudicado? Qual processo foi prejudicado? Existe um risco financeiro? Existe contorno? O contorno é simples? Ou seja, com algumas dessas perguntas, eu não quero ficar lendo aqui, porque você vai poder resgatar o PDF, como eu já te falei. Então, medir o impacto, ter a clareza, definir esses critérios e que todos conheçam esse critério é fundamental. Então, a escala da criticidade aqui do impacto. Crítico, ele impede uma operação essencial ou gera risco grave imediato. Alto, prejudica fortemente uma atividade do cliente, ou seja, a operação, mas existe alguma forma limitada de continuar ali. Médio, afeta uma parte da operação, mas com impacto controlado e contorno viável ali. E baixo, ou seja, você não tem que se preocupar. Então, ter esta classificação clara, definida, documentada para todos, ajuda muito neste entendimento. Olha como é simples, precisa ter definido, claro, documentado, anotado, isso precisa estar alinhado entre todos os setores. Eu vejo muito esse erro. Cada um tem uma escala diferente, ninguém se entende, ninguém fala. Gente, aprende uma coisa, anota uma coisa, é fundamental na sua empresa de software, seja uma software house ou uma startup,
trabalho colaborativo entre os setores, maior alinhamento, maior comunicação, todos ganham. Quando tem ausência de colaboração, todos perdem. Simples assim. E aqui você viu o segundo critério. Então, uma falha grave, ela machuca, mas uma falha que é recorrente desgasta todos os dias. E vamos lá para o terceiro impacto, para o terceiro critério. Perdão, tira print, manda para o teu time, aplica tudo que você está vendo aqui. Eu já apliquei em muitas empresas. É claro que a gente adapta. Eu quero que você assista esse vídeo anotando, promova discussões do conteúdo para que você aplique o mais rápido possível na sua operação. Porque se você só assistir, nada muda. E aí eu quero falar da frequência, que é o terceiro critério. Com que frequência o problema acontece e quanto de desgaste ele provoca ao longo do tempo? Uma pergunta bem desconfortável, mas vamos lá. Algumas perguntas para apoiar nesse entendimento. Quantas vezes o problema ocorreu? Em qual período? Quantos clientes foram afetados? A ocorrência está aumentando? Existe um padrão conhecido? O problema pode ser reproduzido? Então, tá vendo como tem perguntas aqui que vão te apoiar nessa discussão? E o intuito é você do suporte, você do desenvolvimento, da implantação, trabalharem juntos para fazerem essa definição de forma conjunta, tá vendo aqui, ó? Colaboração, discussão respeitosa, porque desta forma vocês vão estar pensando conjuntamente na satisfação do cliente e na eficiência operacional. Trabalho conjunto é igual a trabalho inteligente, é um trabalho melhor. Todos ganham com isso. E aí aqui falando da escala de frequência. Pode ser sempre, acontece todos ou quase em todas as tentativas, ou seja, o cliente tentou executar ali, acontece sempre, frequentemente, ocorre várias vezes, mas não existe um padrão recorrente, ocasionalmente, raramente. O que eu quero que você entenda aqui é que você adapte essa escala para a tua realidade. E o que é importante, documentar. A gravidade vai mostrar a força do problema. E muitas vezes as pessoas não param para discutir, elas estão ali no modo correria e aí elas não param para discutir e aí continuam no modo correria, no modo sufoco, no modo apagar incêndio. Não param às vezes para definir critérios que vai ajudar todo mundo, o cliente, o suporte, o desenvolvimento, o teste. É parar e pensar. E o que eu estou te trazendo aqui é justamente esse passo a passo para você fazer hoje. E se o bug sempre volta, a pergunta é simples, o cliente para ou ele encontra um outro caminho. E esse é o próximo critério que a gente vai ver. Existência de contorno. Aqui, o que é um contorno? É quando aquele problema, aquele bug tem uma solução paliativa ali, que o próprio cliente executa ou que o suporte ajuda ele a executar. Vou te dar uma dica adicional. É muito importante você ter mapeado quantos chamados na sua realidade são contorno. É crucial isso e muita empresa de software não tem. Esse é um dos nossos trabalhos. Ajudar a entrar na empresa de software e melhorar a operação. Construir indicadores, melhorar processo, melhorar a forma de trabalhar de maneira simples, igual você está vendo nesse vídeo aqui. Nesse quarto critério, então, é sobre existe ou não contorno. O cliente consegue executar enquanto o bug não é corrigido, ou seja, existe uma solução paliativa que ele executa ou ele tem um apoio do suporte. E o contorno é uma alternativa, é um paliativo, é algo que deveria ser temporário. Então, mapeia, registra todos os contornos. Eu lembro de um cliente que tinha um contorno sendo executado há mais de 4 anos. Isso gera desgaste para o cliente e mostra ali para o cliente que o teu produto não é tão maduro. Então, o contorno é uma solução paliativa que reduz a paralisação. E aí, algumas perguntas para você discutir melhor. O cliente consegue concluir a operação? Ele consegue aplicar o contorno? Quanto tempo adicional é necessário? O processo precisa ser repetido em cada ocorrência? Ou seja, são algumas perguntas que você pode tirar print aí ou resgatar o material na descrição desse vídeo. Todo esse material é preparado para que você aplique na sua realidade, que você adapta, que você promova discussões entre as pessoas. E aí eu te pergunto, hoje você tem um mapeamento de contorno? Ele está claro? Ele está documentado? O desenvolvimento sabe? Eu lembro de um caso de um cliente de uma startup onde o desenvolvimento não tinha a menor ciência dos contornos, ou seja, tinha um contorno sendo executados ali, desgastando o suporte, desgastando o cliente, mas que ninguém atuava nele, porque nem todo contorno é bug. Então,
A gente está falando de bug aqui, de critério de priorização, mas tem essa outra dica aí para você também aplicar na sua software house. E uma escala de contorno para você discutir aí entre os times de forma colaborativa não existe o contorno, existe, é simples, existe, mas é trabalhoso, depende do suporte, depende do desenvolvimento. Esse é muito importante você mapear os contornos que dependem do desenvolvimento, porque gera interrupção, é ineficiência, é retrabalho, então é muito importante. Todo contorno é ruim, mas isso aqui é pior ainda, né? Existe, mas possui risco, a gente não sabe, ou seja, quando as pessoas param para discutir, elas melhoram o trabalho dela. Anota isso aí. Contorno não é solução, é apenas uma alternativa temporária. Então mapeie os contornos, discuta e documente isso de forma clara. E claro, torne isso temporário e não definitivo. E aí a gente está falando, todo contorno ele vai cobrar uma conta. Quem está pagando o cliente, ou o suporte, ou o desenvolvimento. E a gente vai falar agora do próximo critério, que é o tempo médio de atendimento. Eu costumo combinar a existência ou não de contorno com o tempo médio de atendimento. Por quê? A gente está falando de bug. Tem bug que o suporte consegue resolver ali com paliativo, tem bug que ele vai ter que encaminhar para análise e desenvolvimento. Importante. Bacana. A gente já sabe disso. Por que eu coloco o tempo médio de atendimento? Primeiro, porque muitas vezes o desenvolvimento nem sabe o tempo médio de atendimento. Então, às vezes está demorando muito. Quando demora muito o tempo médio de atendimento, aquele problema ou qualquer outro atendimento, isso é uma ineficiência na nossa operação que o desenvolvimento poderia ajudar e às vezes ele nem tem ciência. Então, eu defendo muito o trabalho colaborativo entre os setores, maior alinhamento, maior colaboração, maior apoio, maior troca de ideias, onde as pessoas se ajudam para realizar o trabalho melhor, pensando na satisfação do cliente e na eficiência operacional. Então, uma forma que você pode medir ali é quanto tempo o suporte trabalha em cada ocorrência, quantas interações com o cliente são necessárias, existe acesso remoto ou conferência manual, outras áreas precisam ser acionadas, ou seja, são perguntas que vão ajudar você a entender esse tempo médio. Medir o tempo médio de atendimento não só de bugs ou de contorno é crucial, uma métrica-chave. Quanto maior o tempo médio, maior a ineficiência. Você está medindo o tempo médio do atendimento em geral, o tempo médio de contorno, o tempo médio de atendimento. A gente prepara esse material para você melhorar a sua operação, desde que você discuta com as pessoas, com os times e, logicamente, aplica. Aplique. Aqui tem uma escala de tempo de atendimento. Tempo de até 10 minutos, atendimento rápido, de 11 a 15 minutos, de 16 a 30. Ou seja, eu criei uma escala aqui para você combinar a priorização, se existe o contorno com o tempo médio. Imagina que tem um contorno, mas ele demora muito, ele demora acima de 60 minutos. Ou seja, ele ocupa o suporte. Por isso que essa informação é crucial na priorização, para que o desenvolvimento tenha clareza do tamanho do esforço que está sendo despendido. Ou seja, tem contorno, mas ele consome muito tempo de atendimento. Se ele consome muito tempo de atendimento, ele vai gerar fila. Então, esses critérios foram desenhados e pensados no trabalho conjunto e colaborativo e para que você dê vazão de uma forma inteligente na correção de bugs. É claro que quanto mais velocidade, melhor, mas se você tem critérios claros, isso ajuda, isso promove clareza e melhora a eficiência. E eu estou te trazendo alguns exemplos que você pode usar como ponto de partida e adaptar para a tua realidade. O tempo por ocorrência revela o custo operacional invisível, ou seja, tem a ver com eficiência ou ineficiência. É muito importante medir esse tempo de atendimento e colocar ele no critério, porque às vezes, como eu te disse, às vezes tem um contorno, uma solução ali que eleva muito o tempo de atendimento, gera insatisfação no cliente, gera estresse, aumenta a fila, todos perdem. Porque quando não há colaboração, quando não há comunicação, quando não há visibilidade de indicadores, a coisa tumultua. Então não é só sobre priorização, eu estou te dando dicas para você aplicar agora. E aí a gente está falando aqui são duas contas, né? Quanto custa resolver, quanto custa conviver, quanto custa eliminar. Você está fazendo essa análise aí no critério. Então, o que a gente está mostrando é justamente isso, como você aplica isso no teu dia a dia. O critério número 6 é justamente sobre isso.
que o desenvolvimento faça uma pré-estimativa ali, por exemplo, que ele tenha, imagina, 3 tipos de esforço, um esforço pequeno, um esforço médio e um esforço grande. Só não é uma estimativa, é só uma ponderação para ter uma ideia de qual é o esforço, porque às vezes tem bug que é muito rápido para ser corrigido. Então, quando eu mensuro isso, também é um outro critério para ajudar. Então, a soma desses critérios vão definir ali as prioridades. Você pode atribuir pesos, mas a minha ideia com esse vídeo é plantar essa ideia para que você discuta e comece a aplicar. Fernandes, eu posso aplicar os 6? Posso aplicar só 2? Começa, pega o conteúdo e começa, promove discussão, compartilha, você pode resgatar. Então é muito importante isso, algumas perguntas que você pode fazer para apoiar na estimativa. É uma estimativa, é um norte, é um cheiro. O bug foi reproduzido, a causa é reconhecida, quantos componentes serão afetados? Ou seja, essas perguntas vão ajudar o desenvolvedor a dar, por exemplo, essa estimativa aí, que é um norte, né? Pode ser, tamanho até um dia, acima de um dia até 5 dias, ou horas, né? Acima de 5 dias. Então, percebe que só isso já traz ali uma clareza de esforço, não é prazo, é uma estimativa de esforço aproximado para mais um critério para ajudar. Ou seja, combinando esses 6 critérios, você vai ter ali muito mais clareza, muito mais alinhamento entre o suporte e o desenvolvimento. E lembra disso aqui, ó, quanto mais colaboração entre os setores, mais flui o trabalho, melhor vão ser a discussão dos critérios, melhor vão ser os alinhamentos e, claro, a documentação disso. Eu estou te falando aqui de aplicar isso de uma maneira efetiva, simples e rápida, adaptando para a tua realidade. Então a gente trouxe esses 6 critérios e a prioridade não é corrigir o mais barulhento, é corrigir onde a solução devolve mais valor, onde facilita a vida do cliente, do suporte e do desenvolvimento. Priorizar bugs não é decidir no grito, nem escolher apenas o mais grave, é combinar os esforços, é combinar impacto, é combinar os critérios, é combinar esforços entre o desenvolvimento e o suporte de maneira inteligente e colaborativa. Isso potencializa os resultados. Reúna suporte, desenvolvimento, produto, implantação. Trabalhe de maneira em conjunto. É muito mais inteligente, é muito mais efetivo, né? A sua empresa vai agradecer, o seu cliente vai agradecer. Desta forma, você vai descobrir qual realmente deveria estar no topo da fila, usando critérios lógicos, claros, que a gente mostrou para você aqui. Deixa aqui nos comentários qual desses critérios sua empresa ainda não utiliza. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Não esquece de resgatar o PDF desse material hoje mesmo. Um grande abraço, valeu e até a próxima.